E aí, turma? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a gravação do violão e algumas considerações aqui em relação a como microfonar esse instrumento. Quando tratamos desses assuntos em relação a microfonação, escolhas de microfone para microfonar certos instrumentos, a gente entra num ambiente bem subjetivo, não é? Da criação, das gravações, da criação desses produtos. E o violão é um instrumento muito interessante, porque cada pessoa que toca o violão tira um tipo de sonoridade do instrumento. Cada estilo musical demanda também uma abordagem, às vezes mais específica que outra, para captar o som desse instrumento e que a gente consiga posicionar posteriormente esse instrumento numa mixagem de uma música, ou até mesmo, muitas vezes, numa apresentação ao vivo, quando o instrumentista prefere microfonar o violão e quando o tipo de música, o tipo de apresentação musical permite também que isso seja feito. Porque o violão é um instrumento que não tem tanta projeção sonora. Então, por exemplo, numa situação de um palco que você tem uma pressão sonora mais elevada, um tipo de música que você tem outros instrumentos produzindo mais som do que ele, então fica difícil microfonar esse instrumento em algumas situações. Então, aí a gente acaba usando o violão com a captação, não é? Então, mas que geralmente não é a mesma qualidade, a mesma característica sonora do instrumento microfonado. Numa situação de estúdio, quando estamos gravando o violão e quando é às vezes a gravação apenas desse instrumento, não é a gravação de uma apresentação musical no estúdio, a gente consegue explorar várias formas de captar esse instrumento, muitas vezes até mais afastado, com o microfone mais afastado do violão, para ter um som mais de sala. Então aqui eu quero tratar do formato como geralmente a gente faz isso no home studio, no estúdio comercial. Eu tenho aqui configurado aqui 2 microfones condensador da Samsung, da marca Samsung, o Samsung C02. Por que eu escolhi esses microfones para a gente fazer esse teste inicial aqui? Porque são microfones que a gente encontra no Brasil com um valor, de certa forma, acessível e que funcionam muito bem para essa finalidade. Eu quero também aproveitar hoje para testar no violão cordas de nylon e no violão corda de aço também microfones dinâmicos, inclusive microfones dinâmicos bem baratinhos, como o da Arcano, que geralmente eu uso nesses testes aqui, o Arcano Renius 8 e o Osme 8. E aproveitar também para comparar com o SM58, o SM57 e já que estamos testando, usar também o BM800, que é um microfone extremamente barato, um condensador que hoje é muito usado nos home studios pela turma que está iniciando suas produções aí musicais, por ser acessível e por ter também uma qualidade aceitável, assim, bacaninha. Então, nessa configuração aqui, por que a gente às vezes usa 2 microfones no violão? Então, usando essa configuração com 2 microfones, a gente consegue garantir 2 ambientes sonoros aqui do violão. Essa região aqui, próximo ao encontro do braço com o corpo do violão, que muitos consideram que é onde o violão entrega seu som mais bem equilibrado, não é? A sonoridade do corpo do violão com um pouco do trastejado da mão do músico nas cordas, e você tem aqui um som com uma definição bem bacana. Eu gosto muito dessa posição aqui, onde o microfone está apontado para a mão direita do músico ou para a ponte do violão, né? Porque pode ser que o músico seja canhoto. Gosto, inclusive, em apresentações ao vivo, quando é necessário microfonar o violão, eu gosto muito dessa posição aqui para microfonação. Às vezes até com o microfone mais baixo, assim, pegando bem essa região aqui da madeira do violão. E em algumas situações já aconteceu de funcionar bacana, assim, de botar a espuma no microfone, até o microfone dinâmico como o SM58, e botar bem próximo ao instrumento, quando a gente tem a interferência do ambiente ali, você quer focar mais no som do instrumento numa apresentação ao vivo, quando é necessário microfonar o violão. Então eu gosto dessa posição aqui. Eu vou tocar um pouco o violão aqui, acordes soltos, assim, com a corda deixando vibrar bastante. E inicialmente vocês vão ouvir os 2 microfones misturados. É bacana que você use um fone de ouvido, caso você não tenha um sistema de monitoramento, para estar julgando melhor a característica desse áudio.
Então vamos lá. É interessante observar a sonoridade do instrumento em toda a região do instrumento. O violão tem uma tendência a ter um salto nessa região aqui da nota dó, do si e do si bemol, aqui, ó. Nos bordões. Geralmente, não microfonamos essa abertura do instrumento, porque essa região aqui do violão, dos violões, geralmente, tem uma sonoridade um pouco confusa, embolado. Quer ver? Então, essa posição de microfonação, tanto aqui na casa 12, como aqui pegando a ponte do violão, geralmente é uma escolha mais segura, principalmente se você precisa fazer uma gravação que você não tem muito tempo para teste, não é? Para evitar que depois você precise corrigir muita coisa com a equalização. Nesses testes que eu apresento aqui, eu não faço nenhuma alteração do áudio de nenhum microfone, para que você possa ter um julgamento da natureza tanto do microfone como do instrumento, como do posicionamento desses microfones em relação aos instrumentos. Então, nesse momento, eu vou abrir no campo estéreo, vou botar esse microfone no lado direito, né, no R, esse microfone aqui que está pegando aqui essa região da casa 12 do instrumento, ao lado esquerdo na mixagem, totalmente aberto. No lado do seu fone você vai estar ouvindo um microfone, no outro, o outro independente um do outro. Percebe a diferença? Agora eu quero que você preste atenção apenas na sonoridade desse microfone aqui que está pegando a ponte do violão. Vou colocar ele centralizado na mixagem. Agora você vai ouvir apenas o microfone que está aqui direcionado para a 12ª casa do instrumento, esse microfone aqui, certo? Mesmo trecho musical que eu toquei antes. Quando a gente está fazendo uma gravação, é fundamental que a gente ouça o instrumento que está sendo tocado, como ele está sendo tocado. Não tenha vergonha de se aproximar do músico, de pôr seu ouvido próximo ao instrumento para entender como esse instrumento está soando. Porque cada violão soa de uma forma, cada músico toca o seu instrumento de uma forma. Então, muitas vezes, um tipo de microfonação que funciona para uma gravação ou para aquele tipo de música não vai ser o mais adequado para um outro estilo musical. Microfonar o violão com 2 microfones não é uma regra a ser seguida.
eu, na verdade, muitas vezes prefiro até ter apenas um microfone no violão, principalmente se não é um tipo de música ou o arranjo que foi feito para a música que o violão ocupa um espaço muito grande naquela música. É diferente quando você tem o violão como instrumento principal numa gravação, não é? Como um dueto, ou o violão é o principal instrumento que acompanha o cantor, a cantora. Então vale a pena dedicar mais possibilidades a esse instrumento. Então não há nenhum problema se você tem apenas um microfone em sua casa, ou no seu home studio, ou no seu estúdio, e você fazer a gravação de violão com um microfone apenas. Não é? Agora, essa escolha de 2 microfones ou 3 microfones, para você poder até escolher posteriormente qual a sonoridade que te agradou mais, pode ser uma boa opção. Né? Então, eu vou agora trocar. Esse é um violão que eu gosto muito das características sonoras dele, mas usando esses mesmos microfones eu vou trocar para um violão bem simples que eu tenho, violão de acampamento, né, que a gente chama, que leva para praia, que faz um sonzinho, para a gente perceber a diferença entre um e outro.
Então, turma, é isso aí. Se você achou esse vídeo interessante, dá um like, se inscreva no canal e até breve.